Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Comigo e com a minha família está tudo bem, graças a Deus. E eu estou aqui, feliz da vida, como diria o nosso apóstolo Décio, para concluir a penúltima matéria do curso bíblico Palavra que Cura, a matéria Escatologia, que é a matéria de maior conteúdo do curso, né? Todas as matérias são importantes, só que umas têm mais assuntos, outras têm menos. Essa é a matéria que tem mais conteúdo e, glória a Deus, estamos concluindo hoje, né, essa maratona de gravações de aulas, de ensino da palavra. E eu louvo a Deus porque até aqui Ele nos ajudou e ainda, né, estarei, né, gravando mais ainda alguns vídeos daqui para o término do curso. E tudo para a honra e a glória do Senhor. Eu espero que você esteja aí com expectativa para aprender mais da palavra, para aprender mais daquilo que o Espírito Santo há de fazer, através da conclusão da matéria, né? Hoje, se Deus assim nos permitir, estaremos falando sobre o juízo final, né? Começamos ontem e vamos concluir hoje. Falar da eternidade dos ímpios e da eternidade dos justos. Então, é o ponto-chave, né, o ponto principal de toda a matéria é o que nós vamos estar ensinando nessa aula. Então, fica atento, concentrado, concentrada naquilo que o Senhor há de fazer. Eu peço, né, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal Igreja Palavra que Cura, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho de notificações, né? Esses vídeos, eles não são abertos a todos, né? Só para os alunos do curso. Mas temos outros materiais no nosso canal, né? Também com certeza estaremos produzindo mais conteúdo futuramente. E você se inscrevendo, você ajuda o nosso canal a ter uma maior projeção. O YouTube propagar os nossos vídeos abertos da Palavra de Deus para outras pessoas. Ativando o sininho de notificações, você é avisado e avisada quando um novo vídeo é postado. E eu peço que você dê like, né? Dê like nos vídeos, né? Nesse vídeo mesmo, dê like aí, dê um gostei, porque isso ajuda também o algoritmo do YouTube propagar mais esses vídeos. Comenta nesse vídeo, faz um comentário, isso também ajuda, tá bom? Então eu peço isso aí para você, e agradeço desde já, tá bom? Glória a Deus. Então não vamos nos demorar. Vamos orar. Após a oração irei fazer um breve resumo da aula anterior para começarmos o assunto dessa aula de hoje, que, novamente digo, encerra a matéria escatologia. Vocês vão estar fazendo uma prova, né? Não de todo o conteúdo, mas do conteúdo das bodas do Cordeiro até o que nós vamos ensinar hoje. Vocês vão estar fazendo uma segunda prova. A nota dessa segunda prova vocês vão somar com a primeira que vocês fizeram. O resultado dessa soma você vai dividir por 2 e essa será a sua nota nessa matéria, tá bom? Então vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça e concorda comigo nessa oração. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir, em nome de Jesus, obrigado por mais uma aula abençoada. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor me ajude mais uma vez, transmitindo a Tua palavra, abençoando aqueles irmãos e irmãs que vão assistir, que eles possam ser alcançados e alcançadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse curso, por esses alunos que estão perseverando, ainda terão mais uma matéria para concluir o curso, e que estão até aqui perseverando, firmes e fortes. Sê com eles cada dia mais, Senhor, para que eles ponham em prática aquilo que receberam durante esses meses, que eles revisem as apostilas, que eles tenham o hábito de ler a Bíblia,
pegando a linha de raciocínio que o curso oferece, vida de oração, que eles possam estar congregando e servindo nas igrejas às quais eles fazem parte. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida do apóstolo Décio Lira e de sua família. Continue fortalecendo a ele, a sua casa, também a minha pessoa, a minha casa e todos aqueles que têm feito essa obra acontecer. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos ajudado a vencer todo e qualquer obstáculo das trevas. E estamos aqui firmes e fortes, dizendo, como foi falado já nas Escrituras, até aqui nos ajudou o Senhor, e até aqui o Senhor realmente tem nos ajudado, e continuará a nos ajudar. Eu uso a autoridade delegada à igreja e repreendo em nome de Jesus Cristo toda ação maligna que queira atrapalhar o bom fluir dessa aula. No poderoso nome de Jesus, caiam por terra. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, por tudo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar, fazendo um breve resumo da aula anterior. Na aula anterior nós concluímos o assunto relacionado ao milênio. Mostramos que após o milênio, Satanás será solto novamente com seus demônios para tentar as pessoas de corpo mortal, tanto judeus como gentios na terra. Aqueles que perderam a salvação ou que nunca nasceram de novo dentre os mortais aceitarão a ideia do diabo e virão contra Jesus Cristo em Jerusalém. Então o diabo ele ainda vai conseguir promover uma última guerra. Quer dizer, ele vai tentar, Mas ao chegar em Jerusalém, a palavra do Senhor diz que Deus mandará fogo do céu e vai consumir todos aqueles rebeldes. Satanás e os demônios serão julgados para definir os seus níveis de punição, serão lançados no lago de fogo para serem atormentados para todo sempre, tá? Eles não vão reinar no inferno, eles vão ser atormentados no inferno. E baseado na aula que nós vamos trazer hoje, nós podemos afirmar que os demônios sofrerão mais do que todos os outros que estiverem lá, certo? Os fiéis, os salvos de corpo mortal que permaneceram fiéis durante todo o milênio, Jesus irá glorificar os seus corpos e irá julgá-los para definir os seus galardões. Esses serão levados juntamente com todos os demais glorificados para o céu. O Senhor irá destruir esse planeta. Tá? A terra será destruída com fogo. Nós vimos na aula de ontem, nós lemos a passagem de 2 Pedro, que fala sobre isso. E após a destruição do céu e da terra, haverá o juízo do grande trono branco, também chamado de o juízo final, o qual será o julgamento de todos os pecadores que viveram em toda a história da humanidade, com exceção do anticristo e do falso profeta, que já terão sido julgados antes do milênio e lançados no lago de fogo. Mas, tirando eles dois, todos os pecadores de todas as eras da história serão ressuscitados com corpos malditos e eternos e passarão pelo juízo do grande trono branco, certo? Esse julgamento será para definir como será a eternidade dos pecadores no lago de fogo e enxofre. Será, como já falei, depois da destruição do primeiro céu e da primeira terra, ocorrerá numa dimensão espiritual, porque o texto de Apocalipse fala que a terra e o céu vai fugir da presença de Jesus, que é uma figura de linguagem para falar da destruição da terra, e em seguida os ímpios serão julgados. Eles, com um corpo maldito, porém eterno, poderão estar numa dimensão espiritual para passar por esse julgamento. Não sabemos exatamente onde será esse julgamento. Não será na terra. Possa ser que seja no espaço, possa ser que seja no céu. Não podemos dizer com precisão onde será esse julgamento, mas será numa dimensão espiritual, tá certo? E aí nós vimos na aula de ontem que Jesus Cristo será aquele que estará sentado no trono branco, baseado na passagem de João, capítulo 5, versículo 22 e do versículo 27 ao 29.
E agora vamos continuar, né? Vamos continuar aí na apostila. Como será este julgamento? Como vai ser o julgamento dos ímpios? Jesus determinará o nível de castigo eterno que os pecadores sofrerão na geena, baseados nas suas más obras, ou seja, na sua desobediência à palavra de Deus, dentro do seu nível de conhecimento e entendimento da verdade. Ou seja, o julgamento dos ímpios não vai ser para ser dado uma nova chance para eles serem salvos. Não. Quem participar do julgamento do trono branco já está condenado ao inferno final, que é a geena. O julgamento vai ser para determinar os níveis de castigo que as pessoas irão sofrer, baseado na maneira que elas viveram aqui na terra. Então, quem foi mais mal vai sofrer mais, quem foi menos mal vai sofrer menos. Mas todos os que vão passar pelo juízo do grande trono branco não tem mais chance de salvação, porque morreram pecadores. E quem morre pecador, morre fisicamente pecador, não tem mais chance de salvação. Então o julgamento vai ser o julgamento das obras para determinar o nível de castigo que aquelas pessoas sofrerão por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13. Diz assim: E vi os mortos, como falamos na aula anterior, mortos porque se refere à condição espiritual deles, ou seja, pecadores, mortos espirituais. E vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, ricos e pobres, não vai ter isso, todos vão ser julgados, né? Todos vão ser julgados por igual no tribunal do trono branco. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Esse Deus aqui é o Deus Filho, Jesus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, ou Hades, deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então esses livros são o registro das obras de cada um. E eles serão julgados baseados em suas obras, definindo níveis de castigo. Aí você pode dizer, mas ele fala do livro da vida, que é o livro dos salvos, que será aberto nesse julgamento. Não é que Deus vai dar uma nova chance, uma última oportunidade para as pessoas se converterem, não, e ele escreveu o nome no livro da vida, de jeito nenhum. Isso foge ao que as escrituras ensinam claramente, de que morres e vem o juízo. Ou seja, depois que morreu, vai estar decretado já. Se morreu justo, eternidade com Deus. Se morreu ímpio, eternidade no inferno. Há uma explicação para essa questão do livro da vida e a gente vai explicar daqui a pouquinho, tá bom? Mas a princípio é isso. Os registros das obras são os livros que são citados, né, no plural, livros. É o livro que contém o registro das obras de cada um dos pecadores. E eles vão ser julgados baseado nas suas obras, para definir os níveis de castigo. Em Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24, Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 11, do versículo 20 até o 24. Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios ou dos seus milagres, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim. Então ele fala o nome das cidades, representando os habitantes das cidades, né? Que viram mais milagres do que qualquer outros de outras regiões, foram os dessas cidades. Mas muitos não se converteram a Cristo. Então Jesus traz essa palavra firme para eles.
Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Veja que ele diz, haverá menos rigor ou menos castigo para as cidades de Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, quando ele fala menos rigor, quer dizer menos castigo. Ele fala o povo de Sodoma e Gomorra, meu irmão, aqueles que foram destruídos com fogo. E Ló escapou. Eles vão ter menos castigo no lago de fogo do que os habitantes de Cafarnaum dos dias de Jesus. Por quê? Porque eles tiveram mais oportunidade e rejeitaram. Então eles foram mais maus do que o pessoal de Sodoma. Então veja que Jesus fala de rigores menores no dia do juízo. É justamente as definições de níveis de castigo que serão determinadas no juízo final. O dia do juízo que ele fala aí é o juízo do grande trono branco. Isso também você pode ver em Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículos 14 e 15, Marcos capítulo 12, do verso 38 ao 40, Lucas capítulo 10, do versículo 10 ao 14, e Mateus capítulo 23, versículo 14. Então todos esses textos, irmãos, eles mostram que haverá níveis de castigo diferentes. Então vai ser como algo semelhante ao tribunal de Cristo. Só que o tribunal de Cristo, as obras vão determinar os níveis de glória na Jerusalém celestial, que são justamente os galardões. Já no juízo final, infelizmente, é um padrão, só que ao contrário, vai ser definido os níveis de castigo, de sofrimento, baseado nas obras também. Então vão ter pessoas que vão sofrer mais do que outras no lago de fogo. Dentro disso, entendemos que o diabo e os demônios, que vão ser julgados antes dos pecadores, e que o anticristo e o falso profeta, que serão julgados 1000 anos antes, vão sofrer mais do que todos os outros, porque são os mais malvados de todos, então vão sofrer mais do que todos os outros, tá? Deus é justo, né? Tanta injustiça, tanta coisa que acontece no mundo, o Senhor estende o perdão, mas aquele que rejeita o perdão e permanece na maldade, ele não vai ficar impune. Tem pessoas que já sofrem aqui na terra, outras não, mas no lago de fogo vão sofrer e as obras vão pesar no nível de sofrimento. Então Deus é justo. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Vamos continuar aqui no próximo slide. Observações. Primeira observação. Este princípio de julgamento para determinar os níveis de castigo na geena também será aplicado no julgamento do anticristo e do falso profeta e do diabo e dos demônios antes deles serem lançados no lago de fogo. Entendemos que eles serão os que mais vão sofrer por toda a eternidade. Segunda observação, vemos que no juízo do grande trono branco, Jesus abrirá o livro da vida. Nós lemos, em Apocalipse 20, versículo 12. Por quê? Nós cremos assim, que vai ser por causa disso, olha. Para mostrar que os nomes dos pecadores não estão escritos nele e, portanto, eles não poderão viver eternamente na Jerusalém celestial. Apocalipse 21, versículo 27 diz o seguinte. Apocalipse 21, verso 27. E não entrará nela, na Jerusalém celestial,
coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, só vai entrar na Jerusalém Celestial quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Se o juízo final é só para os ímpios, por que que o livro da vida será aberto? Justamente para mostrar que aquela pessoa não foi salva. Ela não recebeu Jesus, ou então ela não considerou como deveria a salvação um dia recebida. E o nome dela não consta lá. Então, de forma justa, o Senhor vai mostrar, olha, pelo fato do seu nome não constar aqui, você vai para o lago de fogo, e agora eu vou julgar as suas obras para definir o seu nível de castigo. Então o Senhor vai pegar o livro que contém o registro da vida daquela pessoa e vai julgá-lo. Entendeu? Então a questão do livro da vida é para isso, é para mostrar que os nomes dos pecadores não estão escritos nele. E, portanto, eles não poderão viver eternamente na Jerusalém Celestial. Então vamos para o próximo slide. O que vai acontecer com os pecadores após passarem por esse julgamento? Infelizmente, eles irão, espírito, alma e corpo, para a Geena, o lago de fogo. Jesus fala sobre isso, sobre o corpo no lago de fogo, em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, falando de Deus, né? Que pode fazer perecer no inferno, na Geena, a alma e o corpo. Então, o corpo dos ímpios já vai ter sido ressuscitado. E por isso serão lançados, espírito, alma e corpo, na Geena, o lago de fogo, para sofrerem eternamente. Não é um sofrimento rápido, é um sofrimento longo e perpétuo, ou seja, para sempre. Mateus capítulo 20, versículos 14 e 15. E a morte e o inferno, que é o Hades, foram lançados no lago de fogo, que é a Geena. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Infelizmente, em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Vamos ver aqui, versículos 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. É uma forma de chamar a Geena. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículos 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, olha aí, tá vendo? Um sofrimento eterno, ranger de dentes, de dor, de agonia, choro constante. Infelizmente, um lugar onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Vamos ver essa passagem aí de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, ou seja, uma pedra, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno. Aqui é Geena, é o inferno final, é o lago de fogo. Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho ou o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E
Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado na geena, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então olha quanta ênfase Jesus faz sobre essa questão de que o fogo nunca se apaga, que o verme ou o bicho não morre. Vamos ver a explicação aí ao lado de Marcos, capítulo 9, do 42 ao 48. Nesta passagem de Marcos fica bem claro que quando Jesus disse que devíamos cortar partes do corpo para não irmos à geena, ele estava se referindo de forma simbólica. O significado é dominar as inclinações da carne. Então é o princípio que nós vimos nas primeiras aulas. Se não tem como a profecia ser entendida literalmente, então a gente vê que há uma simbologia. Não tem como, irmãos. Não é arrancando as partes do corpo que a gente vai deixar de ter o desejo de pecar. Então não é isso que Jesus está falando, literalmente. Ele está usando uma figura de linguagem para mostrar que nós devemos dominar o pecado, que nós não devemos continuar na prática do pecado, cortar o pecado e jogar fora. Ou seja, não pecar e permanecer não pecando. É isso que ele quis dizer e ele usa essa figura de linguagem para explicar isso, tá bom? Porém, os detalhes que ele traz sobre o lago de fogo são literais. Por quê? Porque diz respeito a uma condição espiritual de um corpo espiritual que vai conseguir viver eternamente nessa condição de sofrimento. Então, quando se fala do fogo da geena, é literal, porque de fato vai se cumprir assim. O verme não vai morrer e o fogo nunca vai se apagar. Ou seja, as pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo, além dos níveis de castigo personalizado que elas terão, umas sofrendo mais do que outras por causa das suas obras, dá a entender que esse tipo de castigo aqui vai ser um padrão para todos. O verme não morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, as pessoas elas serão eternamente consumidas pelas chamas para ter o seu corpo restaurado, para novamente ser consumido pelas chamas e novamente restaurado, para novamente ser consumido pelas chamas, e isso sem fim. E esse corpo que vai estar sempre sendo consumido e restaurado para ser consumido pelas chamas novamente, além disso, ele vai estar infestado de vermes. Vai ser como se fosse um zumbi, um corpo vivo, porém morto, em estado de contínua decomposição. E as pessoas que vão estar nessa condição, infelizmente, irmãos, elas vão estar sentindo as queimaduras e os bichos as comendo por dentro. Por isso que elas vão chorar o tempo inteiro e ranger os seus dentes. No lago de fogo, o nível de sofrimento vai ser tão grande, irmãos, tão grande, que as pessoas elas não vão ter nem cabeça para pensar em uma blasfêmia contra Deus. Elas não vão ter cabeça para lembrar dos pecados que elas cometeram. Elas não vão pecar mais. Mas não porque elas querem, mas porque o sofrimento as forçará a isso. Elas não vão ter condições de pensar em algo negativo e falar algo negativo. Então o pecado vai se encerrar no estado eterno, tanto na Jerusalém Celestial como no inferno. Só que no inferno vai ser pelo sofrimento que as pessoas vão sofrer. Elas não vão ter cabeça para pensar e falar coisas pecaminosas, pois o nível de tormento vai ser sem igual. Infelizmente. Pastor, e Deus vai deixar um negócio desse? Deus enviou Jesus Cristo. Deus sacrificou o próprio Filho dele. Já faz quase 2000 anos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E Jesus ainda não voltou, porque ele está esperando as pessoas se arrependerem.
A pregação do evangelho está aí, a internet está propagando o evangelho. Então Deus está dando chance. Agora, se rejeita o sacrifício de Jesus, vai ter que arcar com as contas do pecado. E o salário do pecado é a morte. A morte ali é a segunda morte, é o lago de fogo. É esse tormento eterno separado de Deus. E isso não é só para quem nunca nasceu de novo. Como você e eu temos aprendido, salvação pode ser perdida. Então vigie. Se você está terminando esse curso bíblico e você não tem certeza da sua salvação, chegou a hora de você entregar a sua vida para Jesus Cristo, tá? Me procura, fala comigo no privado, eu vou ter o maior prazer de ministrar o plano da salvação para você, de levar você a se converter, tá bom? E se você está fazendo esse curso, até recebeu Jesus, mas tem levado uma vida sem compromisso, acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo, porque tanto a tribulação na terra vai ser real, como muito mais terrível o inferno. E pessoas que um dia foram salvas, infelizmente, algumas delas estarão nesse lugar de tormento eterno. Que não seja você, tá bom? E que essa instrução nos motive também, irmãos, a querer ganhar vidas para o Senhor, a querer evangelizar, para que mais pessoas venham para o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos aqui para o slide, né, para ter um auxílio visual dessa parte do juízo do grande trono branco, para que em seguida a gente vá para o último capítulo falando da eternidade dos justos. Então, amados, estamos aqui, né, no juízo do grande trono branco, que vai acontecer depois do que o milênio acabar, que ocorrer todas aquelas coisas que nós falamos na aula anterior, por fim a destruição do céu e da terra. Então, em seguida, ocorrerá o juízo do grande trono branco, certo? A gente colocou aqui num espaço indefinido, né? O primeiro e segundo céu não está aqui, nem o terceiro, porque a gente não sabe, né, precisamente onde será. Será numa dimensão espiritual. Então a gente preferiu deixar aqui num vácuo, tá certo? O trono branco, representado aqui, né, Jesus Cristo, e os milhões e bilhões de pecadores, ou trilhões, sei lá, quantidade enorme de ímpios que estarão diante do Senhor, serão julgados para definir os níveis de castigo. Então, após o julgamento, setinha aqui apontando, olha, eles infelizmente jogados no lago de fogo, a Geena. E aí a seta aponta, né, para a Geena, lugar de tormento eterno. Como também Satanás antes, né, antes do julgamento do trono branco, também, olha aqui a setinha apontando, também lançado na Geena, o lugar de tormento eterno. Com Apocalipse 20, versículo 15, que é a eternidade ou o estado eterno dos pecadores. Então, infelizmente, será literal esse sofrimento e ele vai acontecer. Que você não esteja entre essas pessoas e que você, assim como eu, possamos estar levando o evangelho para que mais pessoas que decidirem por Cristo não acabem nessa condição aqui. Essa é a nossa missão, é a missão de evangelizar. Amém? Agora vamos para o capítulo 15, novo céu e nova terra, a eternidade dos justos. Aleluia, glória a Deus. Principais assuntos dessa gloriosa eternidade. Deus vai criar um novo primeiro céu e um novo planeta Terra. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro 3, 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quando isso vai acontecer? Essa promessa do novo céu e nova terra vai se cumprir quando o juízo do trono branco acabar, quando todos os pecadores já estiverem sido lançados no lago de fogo.
aí o Senhor criará um novo céu e uma nova terra, como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, de fato, haverá um momento onde Deus irá criar um novo céu e uma nova terra. A Jerusalém celestial, nossa gloriosa morada eterna, conforme João 14, do 1 ao 3, Jesus disse que está preparando as nossas moradas e que quando terminar virá nos buscar. Então, a Jerusalém celestial, nossa gloriosa morada eterna, que hoje está no terceiro céu, descerá para a nova terra e ficará nela para sempre. Aleluia! Filipenses 3, versículo 20, diz o seguinte. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa cidade está no céu. Ele não diz que a nossa cidade é o céu. Ele diz que está no céu. Ou seja, a Jerusalém gloriosa, a Jerusalém celestial, a Jerusalém do alto, a superior Jerusalém, que está hoje no terceiro céu, por isso que diz está no céu. Mas nesse momento maravilhoso, ela descerá para a nova terra e estará nela, na nova terra, para sempre. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade. João, acho que aqui está se amostrando, né? Ó, eu vi a cidade. Não, é brincadeira, gente. Mas tem nada não, um dia a gente vai ver também. E não só ver, nós vamos morar nela. Aleluia! E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, a cidade vai descer, uma cidade linda e gloriosa. Aí ele faz uma comparação, como a noiva quando vem ao encontro do noivo. Ela vem linda, bonita, né? Então a cidade virá na nova terra, uma cidade linda e gloriosa. Descerá da parte de Deus para a nova terra. Por isso que tem essa observação aí na apostila. Por isso não é certo dizer que viveremos para sempre no céu, embora nós respeitamos os que creem assim. A maioria esmagadora dos cristãos, irmãos, fala isso, que nós vamos viver para sempre no céu. Mas isso não é verdade, né? Nós vamos viver um tempo no céu, sim, mas a eternidade não, porque quando for criado o novo céu e a nova terra, a Jerusalém celestial vai descer para a nova terra e eternamente estará lá. E a gente também. O próprio Deus vai descer também. A gente vai ver já já isso. Então, não é correto dizer que vamos viver para sempre no céu, tá bom? Mas a maioria esmagadora dos pastores fala sobre isso. Você não tem que ser crente, nem eu, nem você, tem que ser crente da maioria dos pregadores. A gente tem que ser crente das Escrituras. A Bíblia é muito clara em mostrar que a nossa pátria está no céu, em Filipenses 3:20. E por que que o Senhor iria criar um novo céu e uma nova terra? Qual o propósito? Para ela ser habitada. Habitada pelos salvos para todo sempre. E a Jerusalém celestial, ela descerá para essa nova terra. Bom? E estará lá nessa nova terra. Ela vai pousar na nova terra. Vamos ver aqui alguns detalhes dessa cidade gloriosa,
né, no capítulo 21, a partir do versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. Oh, aleluia! E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. João, ele tenta aqui explicar o que ele viu. Ele viu a cidade refletindo a glória de Deus. Ele disse, é uma glória preciosíssima, parecida com... Aí ele vai dizendo aqui a pedra preciosa, né? A pedra de jaspe, parecida com um cristal resplandecente. Então ele está tentando explicar a glória que ele viu, dessa cidade maravilhosa que eu e você vamos morar. Algumas pessoas passam de frente de um cemitério, aí olha para o cemitério e diz, a nossa última morada, a minha mesmo não, nem a sua. Eu posso até morrer antes do arrebatamento, pode acontecer, e o meu corpo vai para o cemitério, mas não é minha última morada não. A última morada do crente é essa gloriosa cidade, a Jerusalém Celestial. E ele vai falar alguns detalhes dela no versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então ele fala que a cidade ela vai ser cercada por um muro, e que esse muro terá 12 portas. Ao lado das portas terá um anjo, em cada uma das portas, portanto, 12 anjos. E acima das portas, cada porta vai ter um nome, um dos nomes das tribos de Israel. Então, cada porta vai ter o nome de uma tribo de Israel. É isso que o texto está nos dizendo. Versículo 13. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. A gente vai ver que a cidade ela vai ser um formato de um quadrado, ela vai ser em formato de um quadrado, certo? Então, em cada parte desse quadrado, desse muro quadrangular, haverão 3 portas. 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro e 3 do outro, totalizando 12 portas, tá bom? 14, verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, as portas vai ter o nome das tribos de Israel, e 12 fundamentos haverão no muro das portas, nos muros, né? Haverão 12 fundamentos, e em cada fundamento um nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Claro que Judas Iscariotes não está incluído aqui, tá? Judas foi substituído por Matias. Em Atos capítulo 1 fala sobre isso. E ele continua falando aqui algumas coisas sobre a Jerusalém Celestial. Versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então o anjo mediu diante de João, né? E ele viu que o comprimento, a largura e a altura da cidade, da Jerusalém Celestial, era de 12.000 estádios. O que significa isso nas medições atuais? Vou ler na tradução NVI. Não, na King James. Vamos aqui na King James, que ele traz a medição atual. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ou seja,
praticamente a distância daqui de Caruaru para a cidade de São Paulo, de altura, subindo, olha, de comprimento e de largura. Então veja que cidade enorme, né? Gigantesca, sem igual, não tem proporção na terra que se compare às proporções dessa cidade. Mas ela será uma cidade literal, porque estará no contexto de uma eternidade gloriosa, onde se você permanecer firme na presença do Senhor, você não só vai ver essa cidade, você vai morar nela. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom demais. Então imagina aí, irmãos, 2.200 quilômetros, mais ou menos a distância daqui de Caruaru, onde eu estou, para a cidade de São Paulo. Subindo, altura, comprimento e largura. Vai ter espaço, viu? Pode evangelizar à vontade. Pode ganhar gente para Jesus, que vai ter muito espaço nessa cidade para a gente morar. Sem dúvida vai ter muito espaço para a gente morar. Então pregue, evangelize, ganhe vidas para o Senhor. E ele fala do muro, né? Vamos ver aqui o muro. A cidade vai ter 2.200 quilômetros de altura, comprimento e largura. Já o muro, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Vamos trazer para a medição atual. 144 côvados é o mesmo que versão King James. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. Ou seja, o muro vai ser alto, 65 metros de altura é bem alto. Mas em comparação à altura da cidade, não vai dar em nada, nem se compara. Aí você pergunta, pastor, por que é que o muro vai ser menor do que a cidade? Não sei lhe dizer, irmãos. A Bíblia não fala tudo pra gente. Mas com certeza o muro ele não é para proteção, pois não vai ter mais inimigos contra o povo de Deus. Então esse muro não vai ter o sentido de proteção. Ele vai ter um outro significado que, se tem nas escrituras, eu ainda não descobri, tá bom? Mas eu acredito que ainda isso não foi revelado, vai ser revelado quando chegarmos na eternidade. Mas de fato vai ser algo glorioso, irmãos. A nossa mente, como o apóstolo Décio diz, a nossa mente ela não alcança, né, a grandeza. Mas se está escrito, é para a gente crer e ficar firme, tá certo? Continuando aqui falando sobre a Jerusalém celestial, mais alguns detalhes, né? Aí ele diz no verso 18, e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, aleluia, semelhante a vidro puro. Então, o muro vai ser de jaspe, pedra preciosa, e a cidade toda de ouro puro, todinha, incluindo o chão. Então você vai pisar em ouro, você vai morar numa cidade de ouro, em casas douradas, toda de ouro, semelhante a vidro puro. Mas não é um ouro que a gente conhece, é um ouro semelhante a vidro transparente, vidro puro. Eu nunca vi ouro transparente, mas quando chegar lá eu vou ver. E se você permanecer firme na presença do Senhor, você vai ver também, em nome de Jesus. E aí ele fala no 19, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados ou enfeitados de toda a pedra preciosa. Então medita aí, tenta fazer um quadro mental aí. O muro todo de jaspe, com 12 portas, 3 de cada lado desse muro quadrado. O muro com 12 fundamentos, e os fundamentos, cada um deles revestidos de pedras preciosas. Cada porta com um nome de uma tribo de Israel, cada fundamento com um nome de um dos apóstolos do Cordeiro. E cada fundamento do muro é enfeitado com uma pedra preciosa diferente. Vamos ver aí, versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados ou enfeitados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo,
berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. Então, cada um dos fundamentos vai ser revestido por esse tipo de pedra preciosa. Cada uma pedra preciosa diferente. Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Então, as portas, elas não vão ser enfeitadas com pérolas. As portas serão pérolas gigantes, irmãos. Pérolas de 65 metros de altura. E cada uma com um anjo do lado. Tenta imaginar aí, irmão, que cena gloriosa. Pois é esta cidade, isso a gente só está falando dos muros, né, dando uma ênfase maior nos muros, o Apocalipse mostra. Imagina dentro da cidade, que é toda de ouro, como vidro transparente. Aleluia! Essa é a cidade que está esperando eu e você, para vivermos para sempre. Assim como no inferno o sofrimento será eterno, milhões, bilhões, trilhões de anos se passarão e as pessoas infelizmente sofrerão eternamente, a nossa vivência nessa cidade também será eterna. Milhões, bilhões, trilhões de anos se passarão e continuaremos ali, nessa gloriosa cidade com o nosso Deus. Amém? Vale a pena, como diz aquela canção. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia nós vamos dizer, valeu. E vamos dizer mesmo, irmão, porque vai valer a pena todo sacrifício, toda renúncia ao pecado, toda vivência da vontade de Deus aqui na terra vai valer a pena, porque aquele que falou não mente. E ele aí ainda fala mais um pouco aqui da cidade, no versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No milênio vai ter um templo, mas na Jerusalém Celestial, na Novo Céu e Nova Terra, não. O próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e Jesus serão o templo. Ou seja, eles estarão ali face a face conosco. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, não vai ter sol e lua lá, não vai ser necessário. A glória de Deus que vai sair do corpo de Jesus Cristo vai iluminar essa gloriosa cidade. E como nós vamos ter um corpo glorificado, os nossos olhos não vão cegar ao ver essa grandiosa luz. Amém? Vai ser algo realmente acima da lógica. A mente não consegue entender muito disso aqui, mas ela pode e deve aceitar como verdade, tá bom? Vou ler de novo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqui está um retrato de como será essa vida e essa cidade gloriosa, a Jerusalém Celestial. Em nome de Jesus Cristo, quem falou não mente. Vai acontecer, por mais absurdo que pareça, mas vai acontecer. E se você permanecer no Senhor, você estará nesse ambiente para sempre. Vamos continuar aí na apostila, próximo slide. Continuando. Deus Pai também descerá para a nova terra, para viver conosco, e reinará junto com Jesus.
Deus vai descer, irmãos. Então, se Deus vai descer, o que é que tu quer fazer no céu para sempre? Se nem Deus vai estar lá. Não, ele vai descer com a nova Jerusalém para a nova terra, para viver conosco e reinar juntamente com Jesus sobre nós para todo sempre. Apocalipse 21, versículo 3 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então o Senhor vai habitar. Ele chama a Jerusalém celestial de o tabernáculo de Deus. Por isso que Jesus disse lá em João 14: a casa de meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do Pai é o tabernáculo de Deus, é a Jerusalém celestial. Então, Deus virá com a Jerusalém celestial e pousará na nova terra. E juntamente com Jesus reinará. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo explica algo interessante sobre isso. 1 Coríntios 15, do versículo 24 ao 28. Depois que eu ler, eu explico. Depois virá o fim, quando tiver entregado, isso aqui é Jesus, quando Jesus tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e potestade e força, porque convém que reine, Jesus, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, ou seja, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus sujeitou todas as coisas a Jesus. Mas claro que Deus Pai não está sujeito a Jesus. Ele está acima de Jesus, na autoridade, na hierarquia. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o que é que ele quer dizer com esse texto aqui? Que Jesus vai reinar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo será a morte. Quando é que a morte física ela vai definitivamente ser aniquilada? No fim do milênio. Porque no milênio ainda terão pessoas de corpo mortal. Então Jesus reina sem a presença do Pai, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, quando o último inimigo for posto, que é a morte, nós vimos em Apocalipse 20 que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Então, quando a morte acabar, não haver mais morte física para ninguém, é quando Jesus entregará o reino ao Pai e o Pai será tudo em todos. É justamente o Pai reinando pessoalmente junto com Jesus sobre a criação por toda a eternidade. É o que diz Apocalipse 22, versículo 3. Apocalipse 22, verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, na Jerusalém celestial, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, o trono de Deus e do Cordeiro, o Pai reinando junto com Jesus. Enquanto a morte ainda existir, Jesus reinará sozinho. Quando a morte acabar, Deus Pai vem e reina junto com Jesus. No reino eterno que foi estabelecido no milênio. 1000 anos nessa terra, só Jesus diretamente reinando. No novo céu e nova terra, o Pai e o Filho reinando juntos sobre a criação. A Jerusalém celestial será iluminada pela glória de Deus e de Jesus, como nós já lemos em Apocalipse 21, verso 23.
e por isso nela não existirá noite. Não vai existir noite. Será o dia eterno, para sempre claro. Um dia que não vai acabar, para todo o sempre. Aleluia! Nessa cidade haverá um glorioso rio que fluirá diretamente do trono de Deus e de Jesus. Isso está escrito em Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, esse rio que vai sair do trono do Senhor vai regar toda a cidade, tá bom? A árvore da vida, perdida por Adão e Eva, estará na Jerusalém celestial. Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então a árvore da vida estará lá no jardim, lá. A mesma árvore que estava no jardim do Éden estará na Jerusalém celestial. Aleluia! Glória a Deus! Literalmente, tudo que Adão e Eva perderam, Deus em Jesus Cristo nos trouxe de volta. Mas a gente vai usufruindo de algumas bênçãos num tempo pré-estabelecido, que são as promessas. E por fim, a árvore da vida. A árvore da vida estará disponível por último, né? A última bênção perdida no Éden que vai ser disponibilizada para os salvos será a árvore da vida, que estará na Jerusalém celestial. Quando se fala aí da cura das nações, eu não sei dizer o que isso significa. Tenho plena certeza que não é literal, porque se todos já vão estar glorificados, então que cura seria essa, literalmente? Mas também não sei lhe dizer, ainda não sei, está na minha prateleira espiritual, tá bom? Então vamos aqui para o próximo slide. Teremos a alegria eterna. Oh, aleluia! Pois não existirá mais nenhum tipo de sofrimento. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, como falei na aula anterior, literalmente fala para aqueles que vão ser os mortais que vão ser glorificados no fim do milênio. Mas isso aqui é um padrão para todos. Todos vão desfrutar disso aqui, tá bom? Todos os salvos, né, vão desfrutar isso aqui. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Em Isaías fala que não serão lembradas as coisas antigas. Alguns creem que realmente o Senhor vai apagar nossa memória das coisas do passado. Eu particularmente não acredito nisso. Eu creio que não haverá lembrança no sentido de que lá vai ser tão maravilhoso, vai ser tão glorioso, que por mais que a gente ame entes queridos, né, familiares, amigos que não entrarão nesse lugar, por mais que a gente ame, né, mas a alegria de se estar lá vai ser tão grande, vai ser tão superior, que a nossa mente não vai ter espaço para tristeza, não vai ter tempo para pensar no que foi perdido, né, nos entes queridos que ficaram, nos amigos que não foram para Jerusalém celestial. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, será alegria eterna. Aqui há choro e pranto, há dor, né, há luto, mas há uma ação de Deus para nos ajudar a superar essas coisas. Mas na eternidade não haverá mais nada disso. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Continuando aí na apostila. Todos os membros da igreja e todos os judeus e gentios salvos, ou seja, os outros salvos do período antes da era da igreja e depois da era da igreja,
todos os membros da igreja e todos os judeus e gentios salvos viverão na nova terra, com corpos imortais e glorificados, sendo por isso que não haverá mais morte física, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4, não haverá mais morte, né? O versículo 14 fala que nos fundamentos do muro da Jerusalém Celestial haverá 12 fundamentos e sobre cada fundamento em cada fundamento o nome de um apóstolo do Cordeiro. Versículo 12 fala dos portões da cidade contendo o nome das tribos de Israel. E o versículo 24 fala das nações tendo acesso a Jerusalém Celestial. Então vamos ver aí a explicação na apostila. Nestes versículos, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro nos fundamentos do muro da Jerusalém Celestial, além de ser literal, claro, é literal, também provavelmente representam a igreja morando na cidade. Porque a igreja começou com os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos representam a igreja, assim como os 12 filhos de Jacó representam a nação de Israel. Então, vou ler de novo. Nestes versículos, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, nos fundamentos do muro da Jerusalém Celestial, além de ser literal, também provavelmente representam a igreja morando na cidade. Já os nomes das 12 tribos de Israel nos portões, além de ser literal, também provavelmente representam os judeus salvos residindo na Jerusalém Celestial. E as nações citadas são os gentios que terão acesso a essa cidade gloriosa. Então dá a entender que os gentios que serão salvos, né, no milênio e que vão se conservar fiéis e serão glorificados, dá a entender que eles viverão nas demais localidades da terra, mas terão acesso a Jerusalém Celestial. Israel, por causa da sua aliança com Deus, viverá dentro da cidade, e a igreja, né, também pela aliança que tem, sendo comparada à esposa do Cordeiro, viverá dentro da cidade. E os gentios, as demais nações, ou seja, aqueles que vão se converter na tribulação, sem ser da linhagem de Israel e que vão sobreviver à tribulação, que entrarão no milênio, que gerarão filhos, e aqueles que ficarem firmes no Senhor e serem glorificados, dá a entender que eles terão acesso à cidade, a Jerusalém Celestial, mas viverão em outras localidades do novo planeta Terra, tá bom? Vamos lá, continuando. Todos os justos terão uma vida de serviço a Deus. Né? Tem gente que pensa que a gente vai passar a eternidade, já pensa errado, no céu, em cima de uma nuvem, tocando harpa e louvando a Deus para sempre. Não. Nós vamos estar numa nova terra, vamos adorar ao Senhor também, mas não será só isso. Nós vamos servir ao Senhor. Fazendo o quê? Quando chegar lá a gente descobre. Eu só sei que a gente vai trabalhar para o Senhor. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 3. Vou ler novamente. Apocalipse 22, versículo 3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Não vai ter maldição nenhuma mais, certo? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos trabalhar para Ele. Também teremos uma vida de prática do amor de Deus. Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela alguma coisa que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, não vai entrar quem comete pecado, vai entrar quem pratica justiça, quem anda no amor de Deus. Em 1 Coríntios 13, do verso 4 ao 10 e o versículo 13, fala que o amor jamais acaba, que um dia a fé e o amor vão acabar,
mas a fé e a esperança vão acabar. Mas o amor não. O amor permanecerá para sempre. A fé vai acabar. Por quê? Porque a gente não vai mais crer em algo que a gente não vê. Vai estar tudo visível aos nossos olhos. A esperança vai acabar. Por quê? Porque tudo que foi prometido chegará ao seu cumprimento. Agora, o amor, a prática do amor do tipo de Deus, não. Esse permanece. Por isso que em 1 Coríntios 13 fala que o amor dura para sempre. E por isso que diz que a fé, a esperança e o amor é o maior. Porque o amor permanecerá para todo sempre. Então, nós teremos uma vida de serviço a Deus, de prática do amor ágape, também uma vida de abundância. Ou seja, não vai faltar nada para a gente. Né? Nós vamos desfrutar de prazeres lícitos eternos, muito maiores do que aqui na terra. Jesus falou de não acumular riquezas na terra, mas acumular riquezas ou tesouros no céu. Então nós vamos desfrutar de abundância, de galardões gloriosos, uns mais e outros menos, baseado em sua obediência aqui na terra, tá certo? Vamos para o próximo slide. Os justos também terão uma vida de descanso. Mas não é descanso como um irmão que eu conheço, que é o irmão Renatinho que está aqui nos ajudando, que ele brincando comigo uma vez, ele disse que já trabalhou tanto na vida que os primeiros 10.000 anos ele vai passar dormindo na Jerusalém Celestial. Não vai ser esse descanso aí, não. Vai ser um descanso no sentido de ausência de preocupações, ausência de ansiedade. Não vamos mais ter preocupações, perturbações na mente. Vamos viver sempre descansando, nesse sentido, de paz e de alegria fluindo, tá bom? Apocalipse 14, versículo 13, diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, ao lado aí da referência de Apocalipse 14, verso 13, diz assim: Embora este versículo esteja falando diretamente aos mártires do tempo da ira, porém o mesmo descanso, ou seja, a ausência de angústias, que eles terão na eternidade, será o de todos os outros salvos. Então, desfrutaremos de uma vida de descanso, ou seja, de ausência de ansiedades. E também os justos desfrutarão de um relacionamento perfeito com a Trindade. Apocalipse 22, versículo 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Aleluia! Nós vamos ver Deus e Jesus face a face, comunhão, relacionamento perfeito com eles. Em determinado momento, Moisés disse a Deus, né? Moisés tinha uma comunhão tremenda com Deus e em determinado momento Moisés disse: Eu quero ver o teu rosto. E Deus disse: se alguém ver o meu rosto, morre. E aí Moisés viu as costas de Deus, mas não o rosto. Na condição humana, né, de corpo pecaminoso, mortal, ninguém consegue viver diante do Senhor. Mas aqui estaremos com o corpo de glória e poderemos ver a face do Deus Todo-Poderoso. E vamos ter um maior nível de comunhão e relacionamento de todos os tempos. Muito melhor, irmãos, do que a Jerusalém Celestial, do que o rio da vida, do que a árvore da vida, do que os galardões que nós vamos desfrutar. Muito melhor será ver o Senhor face a face. Amém? A cidade, ela vai ser gigantesca. Todos nós poderemos ver o Senhor face a face. Mas vão ter pessoas que vão ter as suas casas ou castelos, seja lá qual vai ser a residência, do ladinho do trono de Deus. Isso é galardão. Então, que a gente possa ser fiel cada dia mais ao Senhor. Quanto mais entrega, mais
relacionamento com Ele teremos. Todos terão acesso à presença dEle. Vai ser uma coisa gloriosa, irmãos, sem igual. Aleluia! Resumindo, nós, os membros da igreja e todos os outros salvos, os judeus e gentios salvos de antes e depois da era da igreja, viveremos e reinaremos para sempre com a Trindade. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre, eternamente, sem fim, irmãos. Era essa convicção que fazia com que muitos cristãos, no início da era da igreja, fossem mortos nas arenas romanas, mas não negassem sua fé. É essa certeza que vai fazer com que eu e você suportemos a perseguição do sistema do anticristo, né, que pegaremos antes do arrebatamento. É essa certeza que fará com que os crentes do período da tribulação não neguem Jesus diante da marca da besta. É essa certeza que faz com que a gente não negue Jesus por nada e viva aqui na terra fiel, cada dia mais, pecando menos, cada vez mais alinhados à vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o próximo slide. Então, pessoal, na verdade não é o slide, é o gráfico, né, para encerrar. Então, vamos aqui. Então, após o juízo do grande trono branco e os ímpios sendo lançados na geena, no lago de fogo, o Senhor criará um novo céu e uma nova terra, que será a eternidade dos justos, conforme Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o capítulo 22, versículo 5, que com certeza será muito mais bonito, né? Só que aqui é só uma imagem ilustrativa, até porque a gente não sabe como vai ser, né? Mas aqui fica uma imagem ilustrativa. Observe aqui, né, o retângulo referente ao terceiro céu, né, o terceiro céu, que é esse retângulo amarelo. A Jerusalém celestial aqui, olha, representativa também, né? Observe que o muro é menor do que a altura da cidade. Com certeza a cidade vai ser muito mais linda do que essa imagem ilustrativa. A descida da Jerusalém celestial, Apocalipse 21, versículo 2 e do versículo 10 até o 27. Descendo, olha, do terceiro céu, descendo para a nova terra. E assim partiremos para a eternidade futura, o estado eterno, né? Antes de tudo, havia a eternidade passada, onde só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo existiam. Eles criam todas as coisas e aí vem a estrutura dos três céus e da terra. A história da humanidade vai se desenvolvendo. Estamos aqui na era da igreja, não sei em que momento estamos, mas bem pertinho aqui desse ponto, né? Haverão os eventos finais classificados como o dia do Senhor, todos os eventos finais que nós já estudamos. E por fim, céu e terra destruídos, criado novo céu e nova terra e a eternidade futura. Glória a Deus por tudo. Aleluia, glória a Deus. Então, conclusão. Para concluir esta matéria, a qual nos trouxe uma maior consciência da nossa bendita e viva esperança. Tito 2, verso 11 e 13 fala da bendita ou da abençoada esperança da igreja. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4 falam da viva esperança que nós temos, uma esperança verdadeira, real. Então, para concluir esta matéria, a qual nos trouxe uma maior consciência da nossa bendita e viva esperança e da terrível esperança dos ímpios, vamos ler e meditar nessas poderosas palavras encontradas em Apocalipse capítulo 22, versículos 6, 7, 12, 17 e 20, na tradução King James atualizada. Vamos lá. Então o anjo me afirmou:
Estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Tudo que você aprendeu durante esses dias aqui, né, no aspecto das profecias, é verdade, é digno de confiança, provém de Deus, por mais absurdo que pareça, mas vai se cumprir, porque Deus não mente, tá bom? Assim como ele falou que o dilúvio viria e veio, assim como ele falou que Jesus viria nascido de uma mulher virgem e ele nasceu, assim também todos esses desdobramentos extraordinários vão acontecer. E em breve, meu irmão, tá perto. Sinais estão aí, né? Cada dia que passa a gente vê que está mais perto. Não só os sinais externos, mas aqueles que estão em comunhão com o Espírito Santo, dentro, têm a impressão de que está mais próximo o início desses eventos, né? Marcando com o arrebatamento da igreja. Então, não estou marcando data para a volta de Jesus, mas a gente sabe que está perto, né? Está muito perto. E aí diz, olha o que Jesus disse: eis que venho em breve. Aleluia! Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro, ou seja, que considere e põe em prática. Esse vai desfrutar das bênçãos que estão destinadas para os fiéis. Jesus diz novamente: eis que venho sem demora, a qualquer instante, iminente, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Tudo aquilo que eu e você fizemos, irmão, será recompensado. Ele vai entregar. Vale a pena ser fiel, irmão. Só morar nessa cidade já é tremendo. Só ter acesso a ele já é tremendo. Mas ainda terão coisas a mais, os galardões. Então fiquemos firmes, ele está chegando. Amém? O Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a igreja, proclamam: vem. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda a certeza: venho rapidamente. Qual deve ser a nossa resposta? Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Próximo slide. Esperamos que você tenha sido poderosamente abençoado e abençoada pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. Então, ele está chegando, está perto, pode ser hoje, pode ser a qualquer instante. Estejamos preparados para o nosso encontro com ele. Amém? Eu quero fazer uma oração para encerrar essa matéria. Peço que você feche seus olhos e concorde comigo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, por mais uma matéria concluída. Que o Senhor possa estar ajudando os meus irmãos e irmãs a compreender também essa matéria, como as demais do curso. A próxima matéria também, que é a última do curso, a ceia do Senhor, que eles também estejam desejosos e recebam do Senhor. Ajude-os a permanecerem firmes e fortes. Depois dessas revelações, Senhor, que eles tenham realmente uma mudança de vida. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que o conhecimento com entendimento traz liberdade. Liberdade para te servir cada vez mais. Ajude-os, Senhor. Fortaleça-os naquilo que eles precisam. Nas áreas que eles precisam aprender mais e desenvolver mais. Sê com eles, Senhor. Também me ajuda minha família, ajuda todos aqueles que estão fazendo essa obra. Nosso pastor Décio. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a gente possa viver na expectativa do Teu regresso, Jesus. Assim como a igreja primitiva vivia na expectativa, a ponto de um olhar para o outro e dizer Maranata, que significa o Senhor vem, e o outro respondia Maranata, concordando com o teu regresso. Que nós possamos viver nessa terra, na expectativa e com grande desejo para o regresso do Senhor. E enquanto esse dia não chega, que possamos permanecer fiéis, não comprometendo a nossa salvação. Vamos pecar, Senhor, mas o Senhor vai nos ajudar a vencer o pecado cada vez mais.
se a gente permanecer te buscando e te servindo, lendo a tua palavra, buscando em oração e na igreja local, o Senhor será conosco e nos fortalecerá em nome de Jesus. Honra, glória, louvor e adoração a ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Fique na paz, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, mediante o conhecimento, prática da palavra, tá bom? E até o próximo, se Deus assim nos permitir.